anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e os fazem cantação? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantação? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantação? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantação? Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva, Senhor. Senhor, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Jesus. Não fale aquilo que nós queremos ouvir. Senhor, fala aquilo que o Senhor quiser nesta noite, Espírito Santo. Nós possamos ouvir a tua voz nessa noite. Que não venha ser apenas mais uma palavra. Não, Senhor. Fala conosco no nosso coração. Muda a nossa vida, porque o Evangelho é isso, Jesus. O Evangelho é transformação de vida, transformação de caráter, transformação verdadeira. Então, Jesus, usa o teu servo, nosso irmão Douglas, que vai pregar nesta noite. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a sentarem, amém? Como é bom receber os irmãos aqui na igreja, né? Você que está aí online, né? Os cultos já voltaram, meu irmão. Está na hora de você voltar também. Claro, você que pode, né? Você que não faz parte do grupo de risco, né? Na hora de você voltar também, amém? Nosso irmão Douglas vem aqui. Nosso irmão Douglas, ele vai estar trazendo a palavra. Feche teus olhos na sua casa, amém? Espírito Santo, como nós já te pedimos, nós te pedimos mais uma vez. Pai, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Usa ele para a tua glória, Jesus. Fale aquilo que o Senhor quiser. Abençoe o teu servo é ungido, é separado. O teu servo está aqui, Pai. Ele foi escolhido pelo Senhor. E quando o Senhor escolhe, Pai, o Senhor usa mesmo. Então usa, Pai, o teu servo para a tua glória, em nome de Jesus. Robinho, pastor, pega esse paninho. Eu vou... Isso. A gente vai seguir os protocolos, né, do higiene. Passar um alquinho aqui no microfone. Senhor, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nessa noite o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, meu desejo. E é o desejo do Espírito Santo também, falar ao seu coração essa noite, amém? Muito bom ver os irmãos aqui na igreja, depois de tanto tempo em que a igreja do Senhor ficou... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Ficou de portas fechadas. E
não pôde estar recebendo os irmãos aqui, né? Devido a essa grande doença maligna, né? Que veio para atrapalhar nossas vidas, atrasar nossas vidas. Mas se ela veio é porque um dia Deus permitiu, e com essa doença nós temos que ver que nós temos que aprender alguma coisa com tudo isso que tem acontecido. Creio que eu aprendi algumas coisas, a ser mais paciente, né? A ser mais cuidadoso, todos mais pacientes e cuidadosos, né? Mas semana passada, né, que começou aqui em Tirapina os cultos presenciais novamente. E o primeiro dia que eu vim aqui, na sexta-feira passada, que eu estava tocando, né? E eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de ver os irmãos na igreja. Apesar que de sexta-feira não vem muitos irmãos, aí é um apelo que eu faço para os irmãos que estão assistindo: venham ao culto, irmãos. Venham adorar o Senhor, venham adorar a palavra do Senhor, né? E eu fiquei muito feliz de ver os irmãos, um simples aplauso ao Senhor, né? De adoração e render graças e louvores ao Senhor. E isso, nossa, isso encheu demais meu coração de alegria. Porque, irmãos, o salmista fala que, né, que nós queremos passar todos os nossos dias na casa do Senhor. O que fala lá no Salmo 23, né? Habitaria na casa do Senhor por longos dias. E é muito bom vir na igreja, conversar com os irmãos e ver os irmãos, e você adorar o Senhor. Irmãos, isso é uma bênção muito grande, muito grande. E durante esse tempo isso nos foi tirado. Nós aqui que ajudamos aqui o pastor, ainda vínhamos aqui na igreja, sentimos um pouco menos, mas mesmo assim era muito triste vir aqui, ficar olhando para uma câmera, né, para estar trazendo a mensagem para os irmãos, trazendo um louvor, uma palavra de conforto. Muita gente ficou em casa nesses dias e ficou meio maluco, né? Ficou, eu quero sair, e não foi fácil, não tem sido fácil, né? E que nós continuemos a orar para que essa fase passe, para que em nome de Jesus nós possamos estar voltando à nossa vida. Eu não sei mais se vai ser o mesmo normal de antigamente, que todo mundo tem falado do novo normal. Eu creio que Deus ele vai fazer o normal ser uma bênção, irmãos, tá? Ninguém aguenta mais ficar usando essa máscara aí, né? Não consegue nem falar, você não escuta o que o irmão fala, que o outro fala, você está no trabalho, o outro está falando, você não está escutando. E, né? Mas, enfim, né? Que o Senhor dê sabedoria para os médicos, para os cientistas a estar fazendo a vacina, para que nós possamos ter uma vida que nem era abençoada, né? E não deixa de ser bênção nesse momento também. E o que Deus colocou no meu coração essa noite para falar dos irmãos foi desde o dia que eu voltei aqui na igreja e eu vi os irmãos aqui de volta. E isso me trouxe muita alegria, como eu já disse. Então eu queria falar um pouquinho disso, da igreja do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor, sobre como é importante a igreja, como é importante cada membro da igreja para o corpo de Cristo, tá? Vou estar falando um pouquinho essa noite, amém? Antes de começar, queria que a igreja aplaudisse ao Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, igreja, irmãos, ela vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. É um vocábulo usado para designar assembleia ou congregação. Nós aqui somos uma assembleia de irmãos que tem o mesmo objetivo, que é cultuar e adorar ao Senhor. E essa assembleia ou congregação, né, isso é chamado igreja, é o nosso ajuntamento, tá? Esse aí é o significado da palavra da igreja aqui. E creio que todos, não só eu, mas todos sentimos muita falta da igreja nesses tempos, né? Sentimos muita falta mesmo. Pensar que parece que se no domingo à noite ou no domingo de manhã você não for na igreja, parece que não foi domingo, né? Parece que ficou faltando uma coisa, né? Eu, como sou acostumado todo domingo estar indo na igreja, e eu, minha família, minhas crianças, então fez muita falta. E a comunhão, né? A igreja, a gente tem a comunhão com os irmãos, a gente vem, a gente conversa, né? A gente abraça os irmãos. Agora nem abraçar tá podendo, né? Mas vai passar, irmãos, vai passar.
E é muito importante isso para nós. Eu já vi irmãos sendo curados com um abraço. O ser humano, ele precisa de afeto, de carinho, do toque, né? Ele precisa se sentir amado. E o abraço é um afeto muito grande. O aperto de mão. Mas, em nome de Jesus, irmãos, vamos continuar orando que a gente vai poder voltar a se abraçar, né? A churrasquear junto, né? Não pode nem churrasquear com os irmãos. Misericórdia, irmão, isso não é de Deus, né? Não pode reunir. A gente gosta de combinar alguma coisa com os amigos. Então, sabe, é muito maligno mesmo, muito maligno. E foi muito fácil, né? Eu achei assim para o inimigo, para estar fechando a igreja, né? Numa semana a igreja estava funcionando normal, e na outra semana, sem a gente poder fazer nada, sem alguém vir aqui e querer perseguir o pastor e apontar uma arma para o pastor e falar: não, você vai fechar a igreja. Não precisou nada disso. Foi numa boa. Foi facinho fechar a igreja para o inimigo. E é o objetivo dele, irmãos. Com esse fechamento da igreja, ele quis esfriar os irmãos, esfriar a nossa comunhão com Deus, nos afastar do Senhor. Esse é o objetivo dele. Ele não descansa. Ele vem para roubar, matar e destruir. E nós temos que perseverar, porque nós estamos aqui na igreja. Mas a igreja, na verdade, irmãos, somos cada um de nós. Eu sou igreja, você é igreja, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, ele habita em nós. E é isso, nós nos tornamos casa de Deus. Então, eu e você é a igreja de Deus, tá? Pense, nunca esqueça disso, que se um dia você não conseguir vir à igreja, pense que você é a igreja. Mas isso não pode ser um pretexto para você deixar de vir ao templo cultuar o Senhor, para que você tenha comunhão com os irmãos, para que você seja abençoado, se alimente da palavra, tá? Eu quero ler aqui então um texto da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os irmãos acham aí? Vou tomando uma aguinha aqui. Capítulo 12, versículo 12. Amém ou misericórdia? Misericórdia? Então, falou misericórdia. Amém, né? Aqui é uma carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo. Ele foi um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento. Teve uma grande missão de trazer o evangelho para os gentios, que é aqueles que não eram judeus. E ele que começou a pregação do evangelho para nós que não somos judeus, somos chamados gentios. E Paulo, ele é muito boa as cartas dele, irmãos. Pode ler que você vai gostar e edifica demais a nossa vida. E ele escreveu essa carta aqui para a igreja lá na cidade de Corinto. E ele comparou a igreja, Cristo, por uma metáfora, falando que nós somos um só corpo. Vamos ler aqui? 12, tá? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser: por que eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser: por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés:
não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que parecem ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Uns pôs Deus na igreja para, primeiramente, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos encontrei o caminho mais excelente. Amém? Irmãos, eu quero falar de comparações, né, que eles fizeram aqui. A igreja, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Todos nós. Nosso corpo tem as mãos, os pés, a orelha, a boca, o nariz. E a igreja também. Jesus aqui, ele compara a igreja dele, nós, com o corpo humano, tá? Uma boa comparação. Ele usa essa metáfora para estar falando da igreja. No verso 12, ele fala que o nosso corpo tem muitos membros para formar o corpo. Então, tem muitos membros para formar todo o corpo. E a igreja também tem muitos irmãos para que forme o corpo de Cristo, tá? Todos são necessários e bem-vindos. Cada membro tem o seu papel na igreja. Nós temos o pastor, nós temos o levita que toca, né? Nós temos o cantor, nós temos a faxineira, e assim vai. Cada um tem o seu papel, e todos eles são muito importantes, tá? Todos são muito importantes, e é necessário. Temos o diácono, né? E assim vai. No verso 18, vamos ler ali, ó. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Ele que escolheu cada um como quis. Não foi eu que escolhi tocar bateria. Eu gosto muito de tocar bateria. Não sei muito, mas que eu sei a gente brinca e adora o Senhor. Mas eu gosto de tocar bateria. Um gosta de tocar guitarra, o outro violão, o outro teclado. Ou tem gente que toca todos, que eu conheço, é muito talentoso e toca todos. Um gosta de cantar. Se eu cantar aqui, vocês vão sair correndo daqui. Então, cada um tem a sua função, sabe? Ninguém é maior do que o outro. Nós temos que pensar que nós somos todos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe eu por ser mais gordinho, o outro por ser mais magrinho. Não. Deus, Ele nos ama e nos ama de maneira igual. O amor dele sobre nós é de igual, sobre todos. Então não pense assim, Deus não gosta de mim porque eu peco muito, eu sou pecador. Todos somos pecadores, irmãos. Todos somos pecadores. Qual que é a diferença de um pecador para o outro? É o arrependimento. O arrependimento que faz distinção de mim e de você. Se você é uma pessoa igual Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que ele peca e se arrepende rápido, pede perdão rápido, você vai ter uma maior intimidade com Deus. Você não pode pecar e ficar lá pecando e não se arrepender do seu pecado. Você tem que ir lá e pedir perdão para Deus. E aí Deus vai. Porque o que separa você de Deus? O que nos separa de Deus? Pecado. A palavra de Deus fala que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, se nós pecamos
e não pedimos perdão para Deus, nós vamos ficando longe de Deus. E isso vai nos separando de Deus. E Deus, Ele não quer que nós nos separemos dele. O Espírito Santo, Ele quer que a gente seja o melhor amigo dele. Ele quer que você seja o melhor amigo, né? Aconteceu uma coisa, vou contar para ele. Vou contar para quem? O meu melhor amigo, quem? O Espírito Santo de Deus. Se você contar e honrar o Espírito Santo de Deus, Ele vai honrar você também, tá? Se coloque na presença de Deus, tá? Não pense que Deus não te escolheu. Ele te escolheu, porque se Ele não tivesse te escolhido, você não estaria aqui nessa noite. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, é o que a palavra fala. Ele escolheu antes mesmo de você ser formado. Quando você estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para você. E você aceitou a Jesus e aceitou esse plano. Então, nunca se esqueça disso, tá? Nunca se menospreze. Você tem muito valor para Deus. Sabe, não tem aquela musiquinha? Você tem um valor. E o Espírito Santo, né? Se eu cantar aqui, vocês vão sair correndo. Mas o Espírito Santo se move em nós. Nós temos um valor para Deus. Um valor muito grande. Então, você faz parte desse corpo. Faz parte do corpo de Cristo, tá? No verso 21, ele fala assim, ó: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, um depende do outro. O olho, né? Ele não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Porque se a gente não enxergar, como é que a gente vai ver nossa mão? Como é que a gente vai enxergar nosso pé, vai enxergar nosso caminho? Tem pessoas que têm problema na visão. Eu creio que essa pessoa sofre demais na vida. Porque imagina você não enxergar. Eu que uso óculos, vou tirar o óculos aqui, vixe, eu já não enxergo muito bem lá no fundo. Então, você imagina, um depende do outro. E a igreja, irmãos, é assim também. Nós dependemos um do outro, tá? Todos nós somos dependentes um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Não pense que, eu tenho muito dinheiro lá no banco. Tenho bastante dinheiro no banco. Eu sou melhor que o pastor Marcelo porque eu tenho mais dinheiro que ele. Eu sou melhor que o Leonel porque eu tenho mais dinheiro que ele. Sou melhor que a Alessandra, que, nossa, minha conta está bufando. Não, senhor. Para Deus nós somos iguais, irmãos. Você pode ter mais dinheiro que eu, menos dinheiro que eu, mas Deus, Ele ama eu e você. Eu e você. Na hora de ir para o céu lá, tem a historinha do Lázaro lá, do rico e o Lázaro, não tem? O rico tinha um mó dinheirão. E o Lázaro sofreu, padeceu a vida inteira. Quanto que ele sofreu, né? Não tinha nem o que comer. Mas o rico nunca deu atenção para Deus. Nunca aceitou a palavra de Deus, aceitou a Jesus. Não, né? Naquela época ainda Jesus não tinha aparecido. Mas ele não aceitava os mandamentos do Senhor. E o Lázaro, ele aceitava. E aí, depois que eles morreram, o que aconteceu? O Lázaro foi lá para o seio do Abraão. E o rico foi lá para o Hades, para o inferno, né? E havia uma grande separação entre os dois. E eles não podiam, né, nem voltar para cá e nem ir para lá. E o rico fala, não, mas mandem o Lázaro lá pregar para minha família, para que eles não venham aqui onde eu estou. Mas aí o Abraão fala, né? Mas lá já tem os profetas, os mestres da lei, né? Já tem os pregadores, os pastores, os irmãos, os crentes fiéis ao Senhor, que já levam a palavra de Deus. E eles têm que acreditar neles, não adianta eu mandar o Lázaro lá. Então, irmãos, nunca menospreze ninguém. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje você pode menosprezar uma pessoa, amanhã você pode precisar dessa pessoa. E aí, como é que faz? Você precisar da pessoa, vai ter que passar uma peroba na cara, né, pastor? E vai ter que ir lá falar com a pessoa. Amém, irmãos. O verso 22, ele fala que antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Nós temos membros do corpo que são fracos. Por exemplo, são sensíveis, né? Por exemplo, nosso olho, nosso ouvido, nossa boca,
São membros mais sensíveis, mas são de suma importância, né? Se entrar alguma coisa no olho seu, você já não consegue enxergar, mas o olho é super importante. Nossa boca, né? Se pegar alguma coisa, pode machucar, pode cortar. Porém, o nosso braço já é um pouco mais forte, nossa perna. Então, todos são importantes. E na igreja também. Os mais fracos são necessários. Todos são imprescindíveis. O verso 25 fala que para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com eles. Olha que coisa linda, né? Todo mundo tem que se alegrar com os, a palavra fala, né? Alegrem com os que se alegram, chorem com os que chorem. Então, irmão, quando o outro irmão lá, ele ganhar uma bênção, fica contente com a bênção do irmão, abençoa ele. Abençoa o irmão, não fica com inveja. Puxa, ele comprou um carro 0 bala lá, eu queria um também, puxa vida, estou triste. Não, você fica feliz por ele. Deus um dia ele pode dar um para você também. Você trabalhar, lutar, batalhar, né? Não é verdade? É através do nosso esforço. O sol, ele está aí para todo mundo. Todo mundo toma sol, toma chuva, o ímpio, o justo. E todo mundo buscando, trabalhando, estudando. E pode conseguir as coisas também. Então nós devemos se alegrar. E também se entristecer com os que estão tristes. Aqueles irmãos que perderam um ente querido, né, como aconteceu um tempo atrás aí na nossa igreja, né, pessoa bem querida por todos. Então a gente se entristece com os irmãos, ora pela família que ficou, pelos amigos. E então, se o irmão está feliz, a gente se alegra com ele. Se não está triste, a gente se entristece com ele, porque, né, essa é a igreja do Senhor. Nós temos que sofrer com os que sofrem, né, ter compaixão, empatia, se colocar no lugar da pessoa. A gente se colocar no lugar do outro, né? Se colocar e tentar entender o que o outro está sentindo. Aí sim a gente vai conseguir amar um ao outro, como diz a palavra, amai-vos uns aos outros, né? E amar ao próximo como a ti mesmo, como você se ama, amar o próximo. Então eu já tinha dito isso aqui que eu marquei. A igreja não é o templo, somos nós, as pessoas, como eu já tinha dito. Toda a igreja, irmãos, uma coisa que todos nós precisamos entender: toda a igreja tem problema. Nenhuma igreja é perfeita. Por quê? Porque a igreja, ela é feita por nós, seres humanos, e nós somos falhos. Vixe, se você parar para olhar para a minha vida, você vai cair, irmão. Você não pode se espelhar em mim, né? Se espelhar não, se espelhar você pode, mas você não pode colocar a sua fé na minha vida, na vida do pastor, na vida da pastora. Por quê? Nós somos falhos, irmãos, pecadores. Nós podemos errar, pecar, cair. E se a sua fé estiver em cima da nossa vida, você vai cair junto com a gente. E aí você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Agora não, se a sua fé estiver inabalável na rocha, que é o Senhor Jesus, você vai permanecer firme na presença de Deus. Os seres humanos erram, falham, mas eles estão aí para ser amados e dirigidos pelo Senhor. Então, toda a igreja tem problema. Não adianta você sair daqui da quadrangular e ir para outra denominação, que lá vai ter problema, não sei se o mesmo problema, mas tem outro problema. E, entendeu? Então, o que a gente deve fazer? Quando você vê um problema na igreja, você vê uma coisa que você não está gostando na igreja, ora, irmão, coloca aquela situação diante de Deus, pede para Deus: Deus, não gostei disso. Se tiver errado aquilo, irmão, Deus ele vai agir. Ele vai agir. Agora, o que você não pode é sair da igreja e sair falando para o irmão: ô, irmão, você viu o que aconteceu lá na igreja? Isso é o que não pode, irmão. Não pode. O máximo que você pode fazer é conversar com o pastor e com a pastora e falar para ela: pastor, aconteceu tal coisa. Se tiver, eles vão conversar com você, vão orar com você, tá? Às vezes eles também não perceberam o que aconteceu, tá? Porque são humanos também. Então, irmãos, não esqueçam disso. Toda igreja tem problema, porque somos feitos de nós, pecadores. A igreja é lugar de quê? Pessoas doentes,
que buscam a cura, que buscam o Senhor. Pessoas imperfeitas. Se fosse para a gente ser perfeito, a gente não precisava vir na igreja, não precisava de Deus. Se todo mundo fosse perfeito, bonitinho, né? Não precisa de Deus se for assim. A gente precisa de Deus porque a gente é pecador, é cheio de defeito. Porque sem a presença de Deus nós somos pessoas insuportáveis. E eu sou insuportável sem Deus. Quando eu fico bravo, minha mulher está aqui, ela pode falar. Quando eu fico bravo, eu sou chato, insuportável. Por quê? Quando a gente está bravo, irado, parece que a gente sai da presença de Deus. E aí vem a carne prevalece. Então, é assim, irmãos, a igreja. E Deus, e por que é assim? Pergunta para Deus, irmão. É Ele que vai falar. Ele fez a gente assim, e somos nós desse jeito, e não adianta a gente ficar bravo, porque vai ficar desse jeito, até que a gente morra e Jesus volte. Isso é tudo fruto do pecado. Porque Adão e Eva, eles eram perfeitos lá no Éden. Não tinha pecado. E eles pecaram, nós pecamos junto, e foi assim. Mas também, irmãos, a igreja é um lugar para você fazer boas amizades. A igreja é um lugar para você ser abençoado. A igreja é um lugar para que você seja ministrado. Como é bom ser ministrado, né? A gente receber aquela palavra de Deus. A gente passou um dia difícil, atribulado, né? Passou um monte de problema no nosso dia, na nossa casa, com a nossa família. Aí você vem na igreja, pá! Parece que Deus fala aquela palavra. E falei, nossa, foi para mim essa palavra, foi diretamente para mim. Parece que o pastor hoje pregou olhando para mim só. E é assim, irmãos, a igreja é assim. Deus, o Espírito Santo, Ele fala com cada um de nós. Ele está falando comigo de um jeito, vai falar com você de outro. Você vai entender a palavra de um jeito que eu estou falando, e eu entendi de outro. Porque quando eu estava fazendo o estudo, Deus fala comigo também. Deus ministra primeiro o meu coração, para que depois a gente traga e ministre o seu coração. Sempre procure, irmãos, buscar amizades com os irmãos da igreja. Você ter sua roda de amigos, ser irmãos da igreja. A palavra de Deus fala lá acho que é 1 Coríntios 15:33, que eu marquei aqui. As más conversações. Vamos abrir lá? Vamos ver se eu marquei certo aqui. 1 Coríntios, está pertinho aí, ó. Só virar a folha, 15:33. Esse versículo, irmãos, é muito importante. Muito mesmo. Ele fala assim, ó: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E esse versículo é a pura verdade. Se você não estou falando que você não pode ter amigos que não sejam irmãos da igreja. Amém? Entenda bem, tá? Você pode ter. Mas se você convive só com pessoas que não são da igreja, irmãos, as conversas, com as conversas das pessoas que não conhecem o Senhor, são assuntos diferentes, concorda? Você pode falar de assuntos bons com as pessoas que não conhecem o Senhor, mas chega um determinado momento que sai um pouco da curva. E essas más conversações, que a palavra de Deus chama, elas vão corrompendo nossos bons costumes. Por mais que você seja firme com o Senhor, você pode ir lá e se desviar da palavra de Deus. Então procure sempre ter boas amizades na presença de Deus. Mas você tem que também ser inteligente o suficiente para ter amizades não cristãs, para que você possa ganhar aquela pessoa para Deus, através do seu testemunho. Um exemplo, você está lá, você tem o seu vizinho. Se a sua casa é uma bênção e seu vizinho vê isso, ele vai querer aquilo também para a vida dele, né? Eu achei engraçado, semana passada o pastor falou: tem a gritaria na sua casa lá. Fala, de onde é esse daí? Da quadrangular, queima o filme da igreja, né? Não, né, irmãos? A gente tem que dar exemplo, né? Eu achei engraçado. A gente tem que dar exemplo e ser luz na vida dos amigos que não são cristãos. A gente tem amigos que não é cristão, e são uma bênção. Alguns são, alguns dá para ter comunhão, alguns não dá, e assim vai, né? No nosso trabalho a gente vai ter amigos que às vezes a gente faz amizade que não são cristãos, mas com o seu exemplo de vida você pode ganhar ele para o corpo e agregar ele ao reino de Deus. Amém? Uma coisa que eu queria falar também, então a igreja uma delas é o corpo de Cristo.
E a outra aqui, a palavra de Deus fala que Cristo é o cabeça da igreja. Está lá em Efésios 1:22, um pouquinho para frente aí. Gálatas, Efésios 1, versículo 22. Amém ou misericórdia? Efésios está um pouquinho para frente de Coríntios aí. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então ele está falando aqui que e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem que é o cabeça da igreja? Jesus é o cabeça da igreja. É Ele quem comanda a igreja. Jesus é a cabeça pensante. No nosso corpo, o que comanda o nosso corpo? É a nossa cabeça, o nosso cérebro, né? Ele é que manda a ordem para o braço levantar, para o braço abaixar, para mim falar uma palavra. E é assim no corpo de Cristo também. Quem comanda a igreja, o corpo, né, pastor? Quem comanda a vida do pastor, quem que é? Jesus. Jesus é o cabeça. É Ele quem dá a direção. Ele que fala, o pastor, hoje o senhor vai trazer essa palavra. O irmão que vem pregar aqui, Deus coloca a palavra no coração dele. E o louvor que vai ser tocado aqui, Deus que vai colocando nos nossos corações. Para quê? Para que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, seja ministrado. Então, por isso que Ele é o cabeça, tá? Ele é quem dita o caminho por onde nós vamos. Às vezes o pastor quer fazer uma ação para um lado ou para o outro. Quem que dá a direção para ele? É o Espírito Santo, Jesus. O Espírito Santo é que dá a direção, porque Ele é o cabeça, né? Ele fala com todos nós, ministra nossas vidas. Ele é o centro da igreja. Irmãos, se Jesus não for o cabeça da igreja, a igreja não prospera, a igreja não cresce. Então, nós somos de uma igreja abençoada, irmãos, em que os irmãos se preocupam, vejo que os irmãos se preocupam uns com os outros, se preocupam com a obra do Senhor, sabe, isso é muito importante. Quando a gente fez há um tempo atrás aí o relógio de oração no grupo da igreja, os irmãos lá colocaram os nomes, ou seja, isso é ser corpo de Cristo, irmão. Isso é participar da igreja, tá? Quando o pastor fala, todo mundo vai fazer jejum na quarta-feira, quem pode, lógico, beleza, todo mundo vai lá e jejua junto. Isso é fazer parte do corpo de Cristo, é ser direcionado pelo Cristo que é o cabeça. Às vezes todo mundo está orando pela vida de um irmão, pela uma situação, todo mundo junto em oração. Isso é comunhão, isso é unidade, tá? Isso que é ser parte do corpo de Cristo. E uma outra coisa que a igreja além do corpo e de Cristo seu cabeça, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Glória a Deus, somos a noiva dele, né? Quando a gente casa, a gente tem lá a nossa noiva, e Deus quer que a gente casa virgem, né? Para que nós sejamos puros um para o outro. E não é isso que o mundo tem pregado, tá? Que você possa, em nome de Jesus, pregar e ensinar isso para os seus filhos. Você que já é casado e tem filhos pequenos, filhos adolescentes, não deixe de falar isso com seus filhos, tá? Da pureza. Falar com os seus filhos sobre o que é sexo, sobre o que é virgindade, tá? Vocês têm que conversar com seus filhos e ensinar para eles que eles têm que ser puros, porque o mundo, irmãos, não prega isso. Ele não prega a santidade. E nós devemos sim nos preservar. Devemos sim. E que esse desafio ele fique no seu coração. Você que é pai, mãe, tá? Você que está assistindo aí, você adolescente, jovem que está me assistindo, preserve seu corpo, irmão, tá? Coloque sua vida diante de Deus em santidade. Jesus, ele quer a noiva com pureza, né? Lavada e remida pelo sangue. Vamos ler aqui um versículo que está lá em 2 Coríntios 11, capítulo 2. Nem ia falar disso, irmãos, tem nada a ver isso.
2 Coríntios, capítulo 11. Isso é o cabeça mandando informação, irmãos. 2 Coríntios 11, capítulo 2. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Não, glória a Deus, hein, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Paulo falando, tá? Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Deus, irmãos, tem preparado a igreja para que seja o quê? Uma virgem pura para o marido, como uma virgem pura para o marido, tá? Que é Cristo. Lá no livro de Cantares, de Salomão, ele fala bastante sobre a noiva. E ele compara a nossa vida de casado com a relação entre Deus e a igreja. A relação de marido e mulher com Deus e a igreja, tá? Então, ele quer buscar uma noiva pura, adornada, lavada, remida, lavada pelo sangue de Jesus, né? Uma noiva que busca viver em santidade. Lógico, não é perfeita, mas buscando a perfeição. Deus, ele não pede para que a gente seja perfeito, ele pede para que a gente tente ser perfeito. Ele pede para que a gente tenha esse desejo no nosso coração. Porque, irmãos, o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente, tem que ser sem querer. Puxa vida, quando eu via, pequei, fiquei bravo, irritado, falei o que não devia, errei. O que eu faço? Peço perdão para Deus. Deus, ele te perdoa na hora, ele te purifica e ele derrama o seu sangue sobre você e já purifica você do pecado, tá? É um acidente. Quem sabe, quem conhece aquela parábola das 10 virgens? Lá temos que 10 virgens, 5 delas são prudentes e 5 são loucas, nécias, né, que a palavra fala. E 5 delas estavam com azeite. Todas elas estavam esperando o noivo, né? E 5 delas estavam com azeite para que a lamparina não apagasse. E as outras 5 não estavam com azeite, né? E isso que eu quero te perguntar, como que está o seu azeite? Como que está o azeite na sua botija aí? Na sua lamparina? Tem azeite para encher, para que não apague a luz? Essa luz, irmãos, é o Espírito Santo na sua vida, tá? E quando o noivo chegar, e aí as 5 que estavam lá, o que aconteceu com as 5? Ficou para trás, fechou a porta, elas bateram na porta e falaram, mas agora não tem mais jeito, o noivo não te conheço, né? Então, irmãos, nunca deixe faltar azeite na sua vida. É o azeite da presença de Deus, irmão. De você ir lá no seu quarto, de orar, de buscar a presença de Deus, sabe? De falar, Senhor, me perdoa, sou pecador, me perdoa. Enche a minha vida com tua presença, sabe? Me capacita para ensinar a tua palavra para outras pessoas, a falar do teu amor para quem não te conhece, para nossa família, sabe? Nossa família, na minha família tem muita gente que não conhece o Senhor ainda. Meus pais, meu sogro, minha sogra, ainda não são crentes, né? Minha irmã. Mas eu creio que um dia eles vão se entregar verdadeiramente para o Senhor. Às vezes minha mãe está até assistindo, hein, mãe? E o que acontece? Eu oro por eles. Eu não posso, né? A gente não pode julgar eles, falar que não conhece o Senhor. Não pode, não podemos. Mas através do nosso testemunho, do nosso azeite, irmãos, eles vão ser alcançados pelo Senhor, eu creio. Eu não creio que naquela passagem que fala que o profeta da sua casa não tem valor. Eu não creio, irmãos. Eu creio que ele tem muito valor, mas ele tem que dar bom testemunho. Porque as pessoas que são mais próximas de nós são as que nos conhecem verdadeiramente. E aí eles vão saber como que nós somos. Se nós somos crentes de verdade ou não. Para eles você não consegue fingir. Na igreja aqui você pode fingir, pode, nossa, né? Glória a Deus, tá? Mas em casa, irmão, em casa que o negócio é diferente, tá? Nunca deixe sua lamparina apagar. Como está a sua vida? Pense um minutinho aí, feche os seus olhos. Pense como que está a sua vida com Deus hoje. Se Jesus voltasse
daqui 10 minutos, 15, 20 minutos na hora que acabar o culto. E aí, como que está a sua vida? Nesses momentos de pandemia aí, você tem buscado a Deus? Você tem preparado sua vida para a noiva? Porque Ele vai vir buscar a noiva, que somos nós, a igreja. Se prepare, irmãos. Se prepare, tá? E eu queria falar também, irmãos, que a igreja, ela é um instrumento do reino de Deus. Vamos abrir aqui no versículo Mateus, um pouquinho para trás aí, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 8. Uma das coisas que acontece na igreja. 7, vou ler do 7. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Tá vendo, irmãos? Esse é o papel da igreja. O que é? O papel da igreja é curar os enfermos, curar nossa alma. Não é a igreja que cura, é o Espírito Santo, mas a igreja é um instrumento do reino de Deus, sabe? De limpar os leprosos, limpar aqueles que estão sujos, que são doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Todos nós tínhamos demônios na nossa vida antes da gente se converter. E quando a gente aceitou Jesus, Ele nos libertou, nos livrou das amarras do inferno. Então, irmão, e você fez isso através do quê? Através da igreja. Você veio na igreja, você orou, recebeu uma oração, foi ministrado. A igreja foi esse instrumento na sua vida, irmão. Então, é muito importante a igreja, muito importante você estar na igreja, ter comunhão com os irmãos, você vir aqui e receber essa ministração de Deus. Nunca deixe de fazer isso. E também, irmãos, outro versículo que eu quero ler está aqui em Mateus 16. Quase acabando aqui já. Mateus 16, está um pouquinho para frente aí. 17 e o 18. Tem mais 10 minutinhos aí, 5 minutinhos? Amém, irmãos? 16, 17 e 18. Fala assim: respondeu-lhes Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, tá? Não é Pedro não, tá? Sobre esta pedra, que é a pedra angular, Jesus, tá? Esse é o versículo um dos versículos mais mal interpretados da palavra de Deus, né? Que surgiu uma heresia tão grande, que falam que Pedro era a pedra. Na verdade não é Pedro, é Jesus que é a pedra angular, tá? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Não prevalece, irmão. Aleluia, glória a Deus. O inferno foi derrubado, Jesus venceu. E Ele nos deu poder para expulsar demônios em seu nome, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Basta a gente crer no nosso coração, irmãos. Sabe, o inferno ele não prevalecerá contra a igreja. Pode tentar fechar a igreja, pode vir doença, pode vir o que for, mas a igreja do Senhor permanece, irmão. Porque a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, sabe? Ninguém vai fechar a igreja de Deus. Podem tentar, podem nos perseguir, podem fazer o que for, mas sempre vai existir aqueles que vão amar o Senhor, que vão permanecer fiéis. Pode fazer o que for, irmãos. Nós vamos permanecer fiel a Deus, fiel. Essa é a igreja do Senhor. O inferno não tem poder sobre nós. E é a igreja do Senhor que mantém ainda esse lugar, esse mundo vivível. Porque se não fosse a igreja de Deus, irmão, isso aqui já tinha acabado tudo já. Se não fosse a presença do Espírito Santo que está na igreja, irmãos, o Espírito Santo,
está sobre nós, e nós somos uma igreja. Quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra, irmão. Aí você vai ver o que vai virar isso aqui. Quer dizer, nós não vamos ver, em nome de Jesus, nós vamos embora junto. Mas, irmãos, se o mundo a gente consegue viver aqui ainda, é porque o Espírito Santo está aqui nas nossas vidas, irmãos. Por isso, porque o inferno não prevalecerá contra a igreja, irmão. Porque senão, nossa, senão já estavam matando um outro aí na rua. Já estão, né? Mas era muito pior, tá? Não vencerá. Não vencerá, o inferno não vencerá, irmãos. Jesus é maior que tudo. Ele é que dá a palavra final. E ponto final. Acabou, irmão. Se Jesus falar para você, faz isso, faz que vai dar certo. Se ele falar para você não fazer, fica quieto, porque vai dar errado, tá? Se ele falou de um jeito, fica quieto, irmão. Tá falando por um irmão, o outro falou, oh, não vai. Busca conselho com os prudentes, com as pessoas que conhecem a Deus, tá? Irmãos, nós não vamos deixar o inferno vencer a igreja, irmãos. Não vamos, tá? Aleluia, glória a Deus. Nós devemos ter fé, irmãos. A nossa fé tem que prevalecer. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê nossa fé? Nós somos homens de fé ou não? Somos um homem ou um rato, né? A fé, irmãos, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado à leitura, à oração? Sabe, irmãos, você tem que ler a palavra de Deus e orar todos os dias. Não é só quando você vem na igreja, não. Você ficou nessa pandemia sem vir na igreja, você ficou sem ler a Bíblia, sem orar? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Irmãos, nós devemos ter uma vida devocional com Deus todos os dias. Amém. Reserve um tempo para que você possa todos os dias, um horário no seu dia. Eu gosto de fazer a hora que eu acordo de manhã. Vou no banheiro, depois já vou e já, sabe, 10, 15 minutos, 20 minutos. Se você tem mais tempo, irmão, amém. Mas começa com 5 minutos. Lê 2, 3 versículos num dia, no outro você já começa a aumentar. Você já começa a ler um capítulo, 2, e assim vai, irmãos. Você precisa ter todos os dias, buscar a presença de Deus, sabe? Você precisa todos os dias alimentar o seu espírito, irmão. Porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. Se você não alimentar o seu espírito, a carne vai vencer. E aí quando vem o pecado, que ele vem todo dia o pecado vem, como diz a música do Thales, né? Nos chama, todo dia o pecado vem. E se você não tiver com o seu espírito forte, irmão, você não vai vencer o pecado. Você vai errar, você vai cair. Agora, se você estiver forte, irmão, você vai vencer o pecado. Então não desista, irmãos. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, tá? E eu falei aqui sobre o versículo, que é bem mal interpretado, irmãos, e também o 18. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, irmãos, não é sobre Pedro que é a pedra, irmãos. Por isso, é desse versículo que surgiu a Igreja Católica falando que Pedro foi o primeiro Papa, irmãos. Tá? Não tem nada a ver isso, irmãos. A pedra aqui é Jesus. É Ele que é a pedra angular da igreja, tá? Não é o Papa que decide nada, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja, como eu disse aqui já. Cristo, tá bom? Cristo, em nome de Jesus. Só para você estar entendendo, que eu não expliquei direito, tá? Então, irmãos, é isso aí que eu queria falar essa noite para vocês, tá? Primeiro que a igreja é o corpo de Cristo, e você faz parte desse corpo, tá? Nunca pense que você não faz parte desse corpo. Se sinta parte desse corpo, tá? Se você busca ao Senhor, você vai naturalmente se sentir parte do corpo de Cristo. Os adolescentes, né? Que estão aí crescendo, né? Ali, ó. Então, irmão, é gostoso demais buscar Deus na adolescência, irmão. Você não tem que pensar em mais nada, só buscar Deus. Vixe, orar no monte. Nossa, que gostoso, né? Que gostoso, né, pastor? Então, a igreja é o corpo de Cristo. Segundo, que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é quem comanda e dirige. Terceiro, a igreja é a noiva do Senhor. Em quarto, que eu falei, a igreja é o instrumento de Deus. E por último, eu falei que o inferno, ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos?
Isso foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus possa ter ministrado a sua vida. E que você possa pensar: eu sou parte da igreja de Deus. E graças a Deus que eu sou parte da igreja de Deus. Porque foi Deus que escolheu você. Foi Deus que me escolheu. E amém, irmãos. É muito bom isso. Você pensar assim: puxa vida, né? Eu podia estar lá no mundão perdido, no pecado. Mas Deus um dia Ele olhou para mim e falou: vem, filho, vem. Você vai ser meu. Você vai vir na minha casa, você vai me adorar. Você vai ser instrumento meu. Vai ser como é que fala? Sacerdote, né? Sacerdócio real. Você vai ser embaixador. Embaixador eu queria usar. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador, ele vive em um país que não é o seu país. Por exemplo, nós temos a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, certo? Quem está lá são pessoas da nacionalidade americana. E eles ficam lá para representar o país deles aqui no Brasil para assuntos diplomáticos. E nós estamos aqui na terra para representar Deus nos assuntos do reino de Deus. Por isso que nós somos os embaixadores de Cristo, tá? Tá bom, irmãos? É muito bom isso. Muito bom. Pense nisso, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família. Amém? Esses são os pedidos de oração aqui. Eu vou orar mesmo? Eu oro mesmo? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos pela palavra de Deus que foi pregada. E a tua palavra diz que ela é espada e que é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra na nossa alma até dividir alma e medula, né, Senhor? Nós, em nome de Jesus, agradecemos pela riqueza que é a tua palavra, Senhor, por entendermos que somos partes de ti, parte do corpo. E obrigado, Senhor, porque a igreja está voltando. A igreja, Senhor, está com as portas abertas. E que Deus, ninguém vai conseguir fechar a igreja e derrubar a igreja. Ninguém, Senhor, porque a tua igreja é a tua noiva, Senhor, escolhida pelo Senhor, Pai. Obrigado, porque nós fazemos parte dessa igreja. Obrigado. Eu quero orar, Senhor, pela Marta e pela sua família, pelo Omar e pela sua família, pelo Wellington e sua família, pelo Leandro Paz e a sua família. São 4 famílias aqui que pediram oração no grupo, na transmissão ao vivo aí, tá? Pelo Facebook. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, entrar com providência nessas famílias, Pai. Que Deus, o Senhor possa fazer um milagre que eles estão esperando. Que Deus, em nome de Jesus, Pai, curas aconteçam, pedidos, Deus, em nome de Jesus, se desenrosquem. Coisas que estão enroscadas, Senhor, que o Senhor desembarace agora. Que haja todo o desembaraço na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, dessas famílias, Pai. Que se alguém está precisando de cura, Senhor. Se alguém está precisando de um milagre, Deus entra com um milagre nessas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada irmão que está aqui também, que ouviu essa palavra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pastor, que com muito temor e tremor trazemos a palavra de Deus, tá? Alguém? Amém. Toda a honra e glória a Deus. para o Senhor, tá? Douglinhas, Deus abençoe, viu? Pela palavra. É sempre uma bênção ouvir a palavra do Senhor, amém, irmãos? A palavra é ela que nos limpa, ela que nos sara, ela que nos abençoa. Deus abençoe o Douglas pela palavra maravilhosa, viu? E louvado seja Deus. Obrigado, Leo. E, irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui com a gente hoje, amém? Nós estamos retornando e os irmãos estão voltando devagarzinho, né? Mas cada dia mais, já está aumentando, graças a Deus. E domingo, depois de quase 6 meses, irmãos, né? A igreja com as portas fechadas, né? A palavra do Senhor, impedido da gente falar da palavra do Senhor aqui, né? Mas ainda assim o reino cresceu, as pessoas ouviram da palavra, a igreja do Senhor está crescendo mais do que nunca, amém? Então eu agradeço os irmãos que estão aqui, né? Que vieram adorar o Senhor. Domingo nós vamos estar realizando a Santa Ceia do Senhor. E a palavra diz que aqueles que têm parte com o Senhor come, bebe, faz parte do corpo. Então quero que os irmãos lembrem, os nossos irmãos, convide para que nós estejamos aqui. 3 cultos nós vamos fazer, né, Leonel? Isso? E aí 9 horas da manhã, 7 horas da noite e 8 e 10, né? Então, irmãos, quero convidar
a ceia do Senhor, importantíssimo, sacramento do Senhor, e é algo que nós precisamos ter na nossa mente, irmão, que todos os meses nós precisamos participar da ceia do Senhor, porque é uma renovação, amém, irmão? É o entendimento da palavra do Senhor, e há uma promessa quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Hoje você ouviu da palavra de Deus, muitos versículos maravilhosos, muito entendimento da palavra. Há uma promessa para quem para a sua vida e ouve a palavra de Deus. Salmo 1 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda daqueles que se escarnecem de tudo que é santo. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e de noite, porque as pessoas que meditam nessa lei, elas serão como uma árvore que está plantada junto ao rio de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, as suas folhas nunca caem. Isso é importante. E tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmão? Há uma promessa. Você ouve a palavra de Deus, dá crédito, e Deus prospera a sua vida em todos os sentidos. Amém? Saúde, tudo. Então quero convidar os irmãos para domingo nós termos aqui o entendimento do que é a ceia do Senhor. Por que é importante a ceia do Senhor? Amém, irmão? E eu louvo a Deus pela sua vida. Quero então agradecer mais uma vez os irmãos que estão aqui e os que já estão retornando à casa do Senhor, porque é algo maravilhoso nós podemos estar juntos aqui. Domingo nós vamos adorar, nós vamos se alegrar, vamos ouvir a palavra e vamos comer do pão e beber do vinho do Senhor. Amém, irmão? Que é uma promessa poderosa. Então quero orar com vocês agora, a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por esta noite maravilhosa, que nós ouvimos tanto dos seus preceitos, da tua lei, da tua palavra. E Pai, temos a plena certeza que esses meses muitos foram impedidos de estar aqui para ouvir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Muitas pessoas ficaram sem ouvir a palavra e estão perdendo a fé, perderam a sua fé. Mas eu louvo ao Senhor por cada um que está aqui, que tem fome e sede da tua palavra. Pai, nos abençoe essa noite, guarde os meus irmãos, leve segurança, e que a paz que excede todo entendimento guarde o coração deles, porque eles saem daqui na companhia de anjos. Abra suas mãos, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite e que a paz esteja com todos os nossos amados irmãos. Então domingo estamos juntos aqui, amém, irmão? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus.